Olá, amigos e amigas. Adonis Marcos, falo nesse momento de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e quero responder aqui um vídeo que tem sido divulgado muito pelas redes sociais. Um vídeo de uma apresentadora do Rural Business, que é inclusive aqui do meu estado, da minha cidade, Dona Carmen Sestari. Gostaria de respondê-la, porque a senhora tem causado um verdadeiro tumulto e trazido muita insegurança ao campo brasileiro. A senhora disse no seu vídeo muito recente que o presidente nacional do INCRA, o general Jesus Correia, havia mandado acabar com a reforma agrária, nas suas palavras, que poderia comemorar o agronegócio brasileiro, que definitivamente havia acabado a farra da reforma agrária. Pois bem, a senhora está divulgando uma falsa mensagem, uma falsa notícia, uma fake news aqui se dizendo, porque não é verdade. Os processos estão sob status, porque o presidente nacional do INCRA disse que teria que honrar com os compromissos. A lei de orçamento anual está comprometida 53% para os precatórios que o INCRA já havia assumido o compromisso anterior, mas em nenhum momento, Dona Carmen, o presidente nacional do INCRA disse que acabaria com a reforma agrária. Inclusive, o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira diz que o gestor público não pode de nenhuma forma agir de forma desonesta e trazer benefícios pessoais para si ou para outrem. Ou seja, ele tem que atender o bem coletivo. Nós não podemos acreditar que o presidente nacional do INCRA estaria nesse momento beneficiando todos os bandidos. Isso mesmo, bandidos, Dona Carmen. Bandidos esses que não estão cumprindo com o que diz a Constituição Federal. Se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 22, diz que a propriedade é garantida por lei, concordo, mas o inciso 23 diz que essa mesma propriedade tem que atender a função social. O artigo 184 da mesma Constituição Federal Brasileira diz que compete à União, é de competência da União, desapropriar aqueles imóveis que não estiverem cumprindo sua função social, desapropriar esses para a reforma agrária. A função social, Dona Carmen, é descumprida quando a propriedade não é produtiva, quando ela não está respeitando as leis ambientais e nem tampouco as leis que estão previstas na CLT. A senhora deveria estudar um pouco mais e entender que reforma agrária não é coisa de comunista e parar de proteger bandido. Esses bandidos que estão grilando terra, que compram terra, um pedaço de documento aqui, outro ali, que vai anexando a sua matrícula, que sempre fizeram do INCRA uma forma de regularizar as suas maldades. A senhora não deveria causar um tumulto para mais de 300 mil famílias acampadas em todo o Brasil, pertencente a N movimentos sociais. Inclusive, a senhora não deveria jogar os sem terra contra o governo que a senhora mesmo votou. Eu acredito que a senhora deveria dizer, olha, o governo vai desapropriar sim aquelas propriedades que não tiver regular, aquelas propriedades que não tiverem legal, mas não dizer que o governo vai acabar com a reforma agrária. A senhora tem noção que esse seu vídeo chegou e está chegando para mais de 300 mil famílias que vai se manifestar, que vai para as rodovias, que vai para frente dos prédios públicos para reivindicar o seu direito, dizendo que o governo não pode fazer? Isso não pode mesmo, porque é de competência do governo. E disse, e vou repetir, reforma agrária não é coisa de comunista, não é coisa do PT não, Dona Carmen. Foi criado com a Lei 4.504, de 30 de novembro de 64, o Estatuto da Terra foi criado em plena ditadura militar. A propriedade tem que cumprir sim a sua função social, seja ela rural ou urbana, e a senhora deveria olhar bem as coisas antes de falar, porque o governo não acabou com a reforma agrária. E a quem a senhora manda comemorar não é os verdadeiros produtores. Quem deve comemorar previamente com essa atividade são os ilícitos, são aqueles que vivem de forma irregular e que não estão de acordo com a lei, porque o verdadeiro agronegócio brasileiro só vai poder comemorar quando o Estado brasileiro assumir a sua função e melhorar as estradas, melhorar a logística, melhorar as condições de mercado e também acabar um pouco com essas commodities que estão acabando com o produtor rural.